Boa noite pessoal. Hoje aqui mais uma live. Lembrando que essa é a nossa live semanal. Segunda-feira eu fiz uma live aqui para falar de um assunto específico que foi sobre o seu pensamento, como você imagina, qual que é o seu primeiro pensamento aí na segunda-feira e como isso pode interferir nos seus resultados. E hoje eu destaquei aqui um assunto que eu vou falar no workshop que começa amanhã, né? Minha carreira, minha vida. E dentro desse workshop, um dos assuntos que nós vamos abordar é sobre conflitos. Isso mesmo, dentro da sua carreira, dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional, eu posso garantir uma coisa para você. Haverá conflito. Isso mesmo. E um conflito nada mais é do que um desentendimento entre duas ou mais pessoas. Tiago mandou um boa noite. Boa noite, Tiago. Legal você estar aqui com a gente de novo. Então hoje nós vamos falar sobre o conflito. E quem está aqui na live, se quiser compartilhar com alguém, põe na setinha aí e já compartilha com algumas pessoas que você acredita que vão se interessar sobre o nosso assunto de hoje, que é o assunto do conflito. Então se você está aqui na live, né? Mamãe está aqui comigo assistindo, Anjinho também, foi meu aluno lá no Anchieta. Compartilha com alguém aí que a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que são os conflitos. Nós temos os conflitos aí com os nossos alunos, né? O Anjinho, que é professor também. Você tem conflito na sua família, com seus filhos, para quem tem, com o marido, esposa, com o vizinho, com todas as pessoas que estão ao seu redor. Então vamos dar início. Se vocês puderem compartilhar também com as outras pessoas, eu agradeço, mas eu já vou dar início aqui no nosso conteúdo para não tomar sua noite direta. E esse é um assunto que nós vamos iniciar no workshop de amanhã, o workshop Minha Carreira, Minha Vida. E o conflito, ele acontece. O conflito, ele vai acontecer onde existe esse desentendimento com duas ou mais pessoas. E o que é administrar esse conflito, né? O que é fazer a gestão desse conflito? O que muitas pessoas imaginam é que para você fazer a gestão do conflito, ou uma pessoa que sabe administrar conflito, é eliminar esse conflito logo de cara. E essa não é uma verdade. Quando você elimina um conflito, muitas vezes pode ser que você não gerenciou esse conflito, não administrou o conflito. Porque todo conflito, como eu disse, no âmbito profissional, o âmbito com o familiar, você pode aprender muito com ele. Se você entra, né, com uma mentalidade de aprendizado dentro de um conflito, você consegue colher frutos, porque você entende a perspectiva da outra pessoa. E uma das causas principais dos conflitos, do desentendimento, é porque nós somos seres humanos. Já parou para pensar nisso? Cada um aqui tem um histórico de vida. Cada um aqui tem uma experiência em determinado assunto. Cada um aqui tem uma vivência e tem a sua opinião. E quando essas opiniões elas não convergem para o mesmo sentido, você tem um conflito com a outra pessoa. É um ponto de desentendimento. Porém, pessoas que têm um modelo mental, né, que é o quê? A mentalidade, a abertura de conseguir ouvir outras pessoas, pelo menos a ideia e a perspectiva de vida, sem as barreiras, sem os preconceitos, ela já dá um passo muito grande na administração de conflitos. Ela consegue sim dar um passo gigante para ser um bom ou uma boa administrador ou administradora de conflitos de desentendimento. Porque ela consegue o primeiro passo, que é ouvir, que é você prestar atenção, entender o ponto de vista da outra pessoa. E esse ponto de vista, como eu disse, é seres humanos. Outra questão, nossas experiências, né? Cada um tem aqui a sua experiência com determinado assunto. Vou dar um exemplo aqui, política. O que é o sinônimo? O que representa para você a palavra política? Coloque aqui no chat. Alguns podem dizer assim, ai, não quero nem saber. Aversão, nojo. Outros podem falar, nossa, o meio de salvar vidas, o meio de melhorar a vida das pessoas. Nossa, é minha profissão, meu ganha-pão. É a questão da política. Olha só como uma palavra tem um significado para cada um de nós. E eu estou falando não do significado do Aurélio, viu? Do seu dicionário. Sim, o significado emocional que você tem com aquela palavra. Vou dar outro exemplo aqui, já que ninguém digitou e ninguém quis entrar aí na seara da política. O que significa para você trabalho? A palavra trabalho, o que significa para você? Alguns vão colocar aqui a obrigação, né?
puta, triste pra caramba, você vai falar de trabalho agora, Betelli, agora que eu saí do trabalho. Outros vão falar assim, nossa, é a menina dos meus olhos, eu amo meu trabalho, eu adoro, né? Inclusive trabalho, faço isso porque eu amo. Olha só para você como cada um tem um significado individual. E eu tenho certeza que esse significado individual que você dá para essas palavras é de acordo com a experiência que você tem e que você teve com o trabalho ou com a política. Por isso, os conflitos acontecem, porque nós entramos num choque onde nós entendemos que a outra pessoa tem que pensar como nós. E aí, eu tenho que falar para vocês. Nem gêmeos, quem tem gêmeos na família, coloque para mim. Nem gêmeos pensam iguais. Nem eles chegam na mesma conclusão. Irmãos foram cuidados, né, criados pelos mesmos pais, mesmos parentes, às vezes no mesmo nível de idade, foi para a mesma escola com os mesmos professores, eles têm experiências diferentes, pensamentos diferentes, porque eles viveram a experiência emocional diferente. E aí, quando surge um assunto, uma pauta, eles acabam aí tendo um conflito de ideia. Então é importante você saber administrar esse conflito. Primeiro passo para você administrar esse conflito e lembrando que esse conteúdo vai estar no workshop Minha Carreira, Minha Vida e começa amanhã. Então até hoje para fazer as inscrições são 4 encontros, 4 quintas-feiras das 19 às 21h30, tá? Com certificado, apostila, etc. Então o primeiro ponto para você conseguir administrar conflitos, escutar, abrir esse mindset, né, a mente, mindset é a palavra que está na moda, mas é a mentalidade de ouvir a outra pessoa. Entender o que ela está falando. Pelo menos entender. E depois você pode concordar ou não concordar. É outro ponto. Mas o primeiro passo para você conseguir administrar conflito é esse. Segundo ponto, você precisa conhecer esse conceito. Entrar numa discussão ou numa conversa, né, num debate, sabendo disso. Essa pessoa é diferente de mim, ela tem experiências diferentes, ela tem um nível educacional diferente, financeiro e etc. Então ela tem uma perspectiva diferente da minha. Então eu vou expor a minha, ela vai expor a dela e a gente vai se falando. O Thiago perguntou aqui isso mesmo, tá? O link está na bio para fazer a inscrição. É só clicar lá na bio, você vai ver lá Minha Carreira, Minha Vida. O valor também é R$ 127, tá? Para a inscrição, daí você já consegue distinguir, porque lá na bio tem vários cursos, beleza? Então, olha só que interessante, retomando aqui, você consegue entrar com esse segundo ponto, que é com a mentalidade. Então, olha como a comunicação intrapessoal é importante, que foi o assunto nosso de segunda-feira. Então, você já entrar numa discussão, numa reunião, numa conversa, falar, cada um tem um ponto de vista e cada um vai aplicar dessa determinada maneira. Então, eu consigo administrar o conflito. 2 pontos principais. Primeiro, entendendo isso, ouvindo essa outra pessoa e com essa mentalidade, com a minha comunicação intrapessoal, nesse sentido de, opa, a pessoa tem uma realidade diferente da minha. Consequentemente, ela tem uma perspectiva diferente da minha. Terceiro ponto para você ser um ótimo ou uma ótima administrador e administrador de conflitos é você conseguir se comunicar de maneira eficaz. Se comunicar de maneira eficaz é um dos pontos, no meu ver, que eu gosto muito desse tema comunicação, excepcional para você gerenciar, administrar conflitos. É você conseguir expressar aquilo que você está pensando sem ofender a outra pessoa, sem passar uma soberba. É você conseguir adequar as suas palavras, a sua comunicação. E quando nós falamos de comunicação, não é só as palavras, tá? A palavra tem um impacto menorzinho dentro da comunicação. Tem o seu tom de voz, as suas inflexões, que faz parte, que chama a atenção da pessoa, que pode ofender a pessoa. E também tem a sua linguagem não verbal. Eu sei que hoje, vivendo à distância, muitas vezes a linguagem não verbal ela fica de fora, né? Porque você faz uma ligação, ou você está por uma chamada, por um call, pelo Zoom, e aí você só vê o rostinho da pessoa. E você não vê embaixo da mesa que a pessoa está assim com o pé, ansioso, nervoso, com raiva, ou a mão e etc. Então, a linguagem corporal, ela também fala muito nesse momento da comunicação. Tá? Então aí você consegue expressar e adequar sua comunicação sem ofender, sem alfinetar o outro, e sendo claro, deixando claro aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, para você conseguir ter uma comunicação e administrar e gerenciar esse conflito de maneira diferente, de maneira diferenciada. E isso tem tudo a ver com a nossa carreira.
Eu comecei aqui falando de exemplos e para você imaginar conflitos que você tem na sua vida pessoal também, porque às vezes é mais fácil, mas no nosso trabalho. Quantos conflitos nós temos dentro da nossa área, seja com o cliente, seja com o aluno, seja com o líder, né, o superior, o chefe, que você consegue fazer esse ajuste na comunicação. Você consegue fazer um ajuste na abertura, você já entrar conseguindo ouvir a pessoa, entendendo que ela é diferente de você e que ela tem exigências diferentes. Então, olha 3 pontinhos aqui nessa live para você começar a pôr em pauta, tá? Para você começar a pôr em pauta quando surgir um conflito e você não jogar para debaixo do tapete, empurrar com a barriga esse conflito que não vai ser a questão mais positiva. E lembre-se que existem benefícios de um conflito. Então, 3 pontos para você. Ouça, entra com a mentalidade ali aberta para você ouvir, entender a outra pessoa, que ela tem experiências diferentes. E o 3º ponto, capriche na comunicação. Para você se comunicar de maneira adequada durante a situação e durante o conflito. E aí você consegue colher os benefícios do conflito. Eu gosto de dar um exemplo, que para quem vai fazer ali Minha Carreira e Minha Vida, que começa amanhã, já se inscreveu, você vai ver que durante as aulas eu vou dar esse exemplo, mas para você já vai de antemão. E se você não se inscreveu, vai de lambuja. Eu gosto desse exemplo na profissão. Quanto que é 1 mais 1? Coloque aqui para mim o resultado. Se alguém já participou do treinamento, vai saber essa resposta, hein? Para você, quanto que é 1 mais 1? Quando a gente fala de gestão de conflitos, administração, não estou falando de matemática aqui. Já adianto que 1 mais 1, quando a gente fala de gestão de pessoas, administração de conflito, não é 2. E aí você vai falar assim, o Betelli bebeu agora, né? O que ele está tomando aí? Está na casa dele, o que está acontecendo? 1 mais 1 não é 2? Aonde que ele aprendeu isso? Isso mesmo. Quando a gente fala de gestão de pessoas, administração de conflitos pessoais e profissionais, 1 mais 1 nunca é 2. 1 mais 1 num relacionamento pode ser 0. Você já teve relacionamentos assim? Então você pensa de uma forma, você quer agir de uma forma e a pessoa que trabalha com você quer agir de outra e tem outro tipo de pensamento? Pelas questões, né, pelas causas que nós já falamos anteriormente. Somos seres humanos, temos experiências diferentes e modo de pensar diferente. O que acontece quando 2 pessoas pensam diferente, têm objetivos diferentes, não adequam a comunicação e não entram com essa mentalidade de ouvir a outra pessoa e pelo menos entender? É a conta que não fecha. 1 mais 1 é 0. Já passou por isso dentro do trabalho? Tudo que eu puder fazer para passar a perna em você, eu faço. Para atrapalhar a sua área, eu faço. E tudo que você puder fazer para atrasar o meu lado, você faz. Se você não vivenciou, eu aposto que você já ouviu algum colega, alguma pessoa relatar algo assim. Nossa, tudo que aquela pessoa faz é para lascar minha área. É para quebrar minhas pernas. É para atrasar tudo que eu faço. Então, 1 mais 1 se torna 0 quando a gente fala dessa gestão de pessoas nesse momento. 1 mais 1 pode ser 1. Isso mesmo. Por exemplo, eu tenho meu modo de pensamento, eu tenho meu jeito de lidar com as coisas, eu tenho meu propósito dentro desse relacionamento, desse conflito. E você também tem o mesmo modo operante, tem a mesma forma de pensar. Fica até chato, né? 1 mais 1 é 1. Para que ter 2 pessoas dessas dentro da empresa? A gente vai acabar se repetindo e a gente não constrói algo diferente. Por isso, quando eu falo em gestão de conflitos, administração de conflitos, e nesse exemplo, um exemplo profissional, 1 mais 1 tem que ser 3. Isso mesmo. Eu tenho minhas ideias, você tem a sua, e dentro de um conflito que provavelmente surgiu por causa de um problema ou de uma meta que nós estamos lá debatendo e etc., eu exponho a minha experiência, eu exponho o meu ponto de vista, os meus valores, você expõe os seus e nós saímos de lá melhores. Nós construímos um plano de ação, nós construímos uma mentalidade, nós construímos algo a mais. Melhor do que apenas o meu modo de pensar, minhas vivências e experiências, melhor do que o seu. Porque a gente pega os pontos fortes dessas 2 situações e eliminamos os pontos fracos ou as falhas nesse modo de pensar e etc. Então, para você ser um ótimo administrador de conflitos, gestor de conflitos, você tem que pensar dessa maneira. Você tem que ter esses 3 pontos, no mínimo, para você conseguir administrar o conflito. Primeira coisa, escutar a outra pessoa, mesmo que seja uma ideia absurda. Você tem que escutar. Porque se você entrar com o seu
conceito, já sabendo que a pessoa vai desse viés, se você não gosta, ou você tem uma aversão com ela, ou já teve um conflito maior com ela e um conflito emocional, a chance de você entrar ali com as suas barreiras, né, com suas proteções, na verdade, seus escudos, é muito grande. E aí você não consegue ouvir essa pessoa. Segunda dica que eu falei para quem está entrando aqui agora, né? Você tem que entrar com a mentalidade, com esse aprendizado que nós somos seres humanos, nós temos as nossas experiências, as nossas vivências e automaticamente nós vamos pensar diferente, porque gêmeos pensam diferentes, viveram a vida inteira juntos, criados pelo mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura, pensam e têm ideias diferentes. E o terceiro ponto, caprichar na comunicação. Capriche na comunicação. Não ofenda aquela pessoa. Consiga andar pelas palavras, uma palavra assertiva, onde você vai conseguir, muitas vezes, persuadir aquela pessoa. Você pode falar convencer, né? Mas não é manipular. Manipular é uma questão negativa dentro da comunicação. É uma palavra negativa dentro da comunicação. Você vai conseguir persuadir, é convencer aquela pessoa que esse caminho é melhor, que a sua ideia é melhor, que esse modo operante é melhor. E aí você consegue gerenciar e administrar esses conflitos, fazendo a conta aí de quando 1 mais 1 é igual a 3. E aí lembro aqui, ó, quem entrou aqui agora, né? A Andressa mandou um boa noite a todos que estão aqui ainda. Boa noite, Andressa. Que essa é uma parte do conteúdo que nós vamos começar amanhã no Minha Carreira, Minha Vida, tá? São 4 encontros, não é só amanhã não, workshop, são 4 encontros e nós vamos ter lá uma parte falando sobre administrar conflito, porque na sua carreira, na sua profissão, no seu dia a dia, haverá conflito. Tem conflito até para escolher a cor da parede do quarto, conflito para o nome do filho, do cachorro, a ração que vai comprar e etc. E quando nós falamos de conflito, nós temos o conflito intrapessoal, que é quando você tem conflito com você mesmo, e aí eu falei na live de segunda-feira, né, sobre comunicação intrapessoal. Você já teve essa questão? Quando um fala de um lado, o outro fala de outro, né? Tem um anjinho e o diabinho falando aqui. Você não sabe, né? O exemplo clássico é, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Você está em conflito interno. E tem o conflito externo, duas pessoas, e existe até o conflito em grupos. Dentro das organizações isso é muito comum, né? Você ter conflito dos grupos. Vou dar um exemplo aqui, depende da organização que você trabalha, ou você já vivenciou ou ouviu. A pessoa tem o conflito do financeiro com o marketing. Marketing querendo gastar toda a grana com investimento, né? Ou até o comercial, se não tem o setor de marketing, quer dinheiro para investir em propaganda e etc, para trazer mais clientes, para aumentar o número de venda, e o financeiro ali, né? Segurando. Não, ó, a gente está num cenário assim, fazendo um planejamento de longo prazo, esse dinheiro a gente precisa guardar, e aí sempre tem esses conflitos também entre os grupos, nesse sentido que eu estou dando aqui para vocês. E aí, para vocês que se interessam sobre esse assunto, esse foi só uma parte aí, já estamos chegando nos 20 minutos, que é o nosso tempo de praxe, tá? Mas existem ferramentas, existem algumas ferramentas que são aplicáveis para você gerenciar esse conflito. Então existe a ferramenta de perdas e ganhos, que eu explico dentro do curso, né, Minha Carreira, Minha Vida. Existe a perspectiva múltipla da comunicação, que ela dá uma alavancada, ela vai alavancar esse nível de pensamento que nós estamos falando aqui, que é o nível de pensamento de você gerenciar o conflito, colocando esses conceitos de ouvir, de você entender que o outro é diferente e, consequentemente, de se comunicar adequadamente com a outra pessoa. Então, dentro do curso, você vai ter ferramentas práticas para você colocar no seu dia a dia e ter resultados muito legais com todos os conflitos que você vai vivenciar. Sempre, a todo momento você vai estar passando por conflitos. E lembre-se, uma coisa que eu falei no começo, conflito não é ruim. Ele é necessário para você ter esse crescimento, essa evolução. Tá? E aí pare e pense. Quantos conflitos você já teve, você já passou, que te trouxeram aprendizados fantásticos? Pensa aí, que na hora do embate ou na hora da ideia, e pode ser que você saiu muito machucado desse conflito, pessoal ou profissional, muito puto, bravo, com raiva, mas depois fala, nossa, aprendi algo e isso eu não cometo mais. Essa falha eu não cometo mais. Então sim, existem ferramentas para você praticar, para você colocar tudo isso
no papel e depois colher os benefícios do conflito. E lembrando que todo conflito tem benefício. Como eu falei para vocês, a ganho de novas ideias, você consegue ter ideias diferentes, você consegue ali melhorar essas comunicações e todos esses aprendizados. Fechado, pessoal? Tem alguma pergunta aí? Algum comentário? Vi aqui que algumas pessoas entraram, deixaram aqui um joinha e etc. Nós vamos finalizar. Eu sei que você pode estar digitando aí a sua pergunta, digite que dá tempo ainda, tá? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Nossa live vai ser semanal, então toda semana, mesmo essa semana começa o curso, semana que vem vai ter também, né? São 4 quintas-feiras, mas eu vou tirar um dia aí pra gente fazer a live. Provavelmente semana que vem vai ser na terça-feira, tá? Porque na quarta eu dou aula na faculdade. A Andressa colocou aqui, excelente, trouxeram mais clarezas do que quando havia ausência de conflitos. Show de bola, Andressa. Obrigado pela participação de vocês. Lembrando, né, que ainda dá tempo de você fazer a inscrição pro curso Minha Carreira, Minha Vida. Nós vamos falar lá, além de conflitos, nós vamos falar sobre a questão da inteligência emocional, sobre a competência chamada adaptabilidade, né, como você consegue ser mais flexível, que também é uma habilidade para você gerenciar conflitos. Você precisa ser flexível. Se você não for flexível, se você for inflexível, você não consegue gerenciar conflitos, você não consegue ouvir e modelar ali o seu modelo de pensamento. Nós vamos falar sobre o propósito de uma carreira, o porquê você faz o que você faz, como isso é importante e como você colocar isso em prática. Vamos falar sobre objetivos também, como você criar objetivos para a sua área, para a sua carreira, objetivos palpáveis e colocar em prática isso para guiar as suas atitudes. Então vamos falar sobre adaptabilidade, já falei, e vamos falar sobre perfil comportamental, para aprofundar nesse conhecimento de pessoas, porque a nossa carreira é feita por pessoas, existem pessoas ao nosso redor a todo momento na nossa carreira, queira você sim ou não, tem um contratante, tem um cliente, tem um aluno, tem um colega de trabalho e etc. Mesmo que você fale, não, eu quero trabalhar sozinho, mas você vai ter que vender o produto para alguém, você vai ter que negociar com alguém, etc. Então, nós vamos falar também sobre perfil comportamental. Nós vamos falar sobre as características, e aí é uma aula bem divertida, onde eu dou alguns exemplos para você falar. Então, é tudo isso o conteúdo. E aí, no link da bio, você consegue ver todo o conteúdo lá que nós vamos falar, né? Então, inteligência emocional, conflitos, adaptabilidade, propósito dentro da sua carreira, perfil comportamental, e pode ser que tenha mais algum aqui sobre metas também, que eu esqueci agora, mas no link da bio você consegue, tá? Lembrando que o workshop chama Minha Carreira, Minha Vida. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Nos vemos, então, para quem vai fazer o curso amanhã, e para quem não, nos vemos na terça-feira na próxima live. Forte abraço, uma ótima noite a todos.